Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Na aula de hoje, nós vamos falar do sursis, que é o nome em francês para suspensão condicional da pena. Como o nome diz, já há uma condenação, há uma pena, e a gente vai suspender a execução dessa pena, o cumprimento. O que faremos para esse condenado não precisar cumprir a pena dele? Essa suspensão condicional da pena. Como o nome já indica, ele vai ter que cumprir algumas condições. Vamos ver o sursis? Vou partilhar contigo a minha tela, e se você quiser acompanhar no seu Código Penal, no artigo 77. Então, vamos falar da suspensão condicional da pena. Essa cara que você faz é o que os outros fazem quando você diz que vai estudar nas férias. Fala sério. Vai sim. Só para você se situar aonde a gente está. Você é o juiz, você fez muito bem o curso de teoria da pena, sabe as 3 fases da dosimetria da pena, não as confunde. Depois de dosar a pena, você faz também a análise do concurso de crimes, que a gente já aprendeu, se é o concurso material, somando as penas, se é o concurso formal ou um crime continuado. Desse total da pena, você chegou a uma pena final, aí você vai fixar o regime para o condenado começar a cumprir essa pena. Se der menos de 4 anos, aberto, entre 4 e 8 anos, semiaberto, maior que 8 anos é o fechado. Você analisa ainda se tem uma possibilidade de substituir a pena dele por uma pena alternativa, que é o apelido das penas restritivas de direito. Olha aqui, como a Pérez Hilton, prestando serviço à comunidade e tudo mais. Mas para substituir, a gente sabe que tem algumas condições, que é uma pena máxima de 4 anos, que é crime com pena leve, e que esse crime não pode ter sido cometido com violência contra a pessoa. Vamos supor que seja um crime violento, e aí você vai analisar o cabimento de um outro benefício, da suspensão condicional dessa pena. Então, veja, a gente tem 2 benefícios aqui, a substituição da pena, que está prevista no artigo 44, é a que você analisa primeiro. Se não for possível a substituição da pena, porque é um crime violento, uma pena maior que 4 anos, você vai analisar a possibilidade do benefício do artigo 77, que é a suspensão condicional dessa pena, que é o que falaremos na aula de hoje. Então, veja, num processo penal, um acusado pode ter inúmeros benefícios. Ele pode fazer um acordo com o promotor, o ANPP. Se não der o ANPP, ele pode fazer uma transação penal. Se nada disso for cabível para ele, então ele é denunciado pelo MP. O promotor, que é esse senhor aqui da capa preta, ele oferece a denúncia e o juiz recebe. Então, esses benefícios aqui, o ANPP, a transação penal, são benefícios que acontecem antes do processo começar. Tudo bem? Ainda não temos processo nessa fase. Depois de oferecida a denúncia, o acusado ainda tem outros benefícios no curso do processo, como a suspensão condicional do processo. Aqui é um outro tipo de sursis, um outro tipo de suspensão. É o sursis processual. O que é que se suspende aqui? O processo. É diferente do que a gente está tratando na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente está vendo a possibilidade de se suspender a pena. É no momento posterior, olha aqui, depois da condenação. É esse que a gente está falando, do artigo 77. A suspensão do processo, ela é prevista na Lei dos Juizados Especiais, lá no artigo 89, certo? A que a gente está tratando na aula de hoje é aqui, artigo 77 do Código Penal. Então, antes de ser condenado, é possível suspender o processo dele, mediante o cumprimento de algumas condições. Se ele cumprir todas essas condições, o processo dele é arquivado e não tem condenação. Se ele não cumprir, o processo continua até a condenação ou absolvição. Aí vamos supor que o nosso abençoado não fez jus a nenhum dos acordos antes da denúncia, não fez jus a esse benefício de suspender o processo dele e ele foi condenado. Uma vez condenado, a gente vai ver se é cabível a ele
o benefício da substituição da pena. Lembra do artigo 44? Que é para crimes de pena de até 4 anos e não violentos. Se ele não fizer jus a esse benefício, a gente vai ver se cabe o benefício da aula de hoje, do artigo 77. E ainda, se ele não fizer jus ao benefício de hoje, que é a suspensão da pena, ele ainda tem um outro benefício, que é o livramento condicional, que falaremos na próxima aula. Então, vejam quantos benefícios um acusado pode ter no processo penal para que ele não chegue a cumprir pena. Esse é o objetivo desses benefícios previstos aí no Código Penal. Tudo bem? Então, vamos analisar aí o artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade, ou seja, cumprir a pena dele de prisão, de privativa de liberdade da cadeia, uma pena não maior que 2 anos, então a pena bem piquititica, pena máxima de 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que esse período de 2 a 4 anos é o período que fica suspenso o cumprimento da pena, é o chamado período de prova. Por que esse nome, professor, é período de prova? Onde ele vai provar que anda bem comportado e que ele anda na linha. Tudo bem? Para fazer jus a esse benefício do 77, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Da onde a gente conclui que se ele for reincidente em crime culposo, dá para ter o sursi? Dá. Então, atenção para o doloso. Também a culpabilidade dele, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, os motivos e as circunstâncias têm que autorizar a concessão do benefício. Ou seja, lembra aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59? Tem que ser favoráveis a ele. Se forem desfavoráveis, não pode ter o benefício. E, terceira condição, requisito, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, que é a substituição da pena. Então, primeiro a gente analisa o benefício do 44 e depois o benefício do 77. O do 44 é para penas de até 4 anos. O do 77 é para penas de até 2 anos. Porém, o do 44 não pode ser crime violento. Tem que ser crime sem violência contra a pessoa ou grave ameaça. Já esse da aula de hoje, do 77, pode ser para um crime violento. Pode ser para um crime com grave ameaça à pessoa. Pode ser, por exemplo, para o roubo, desde que a pena seja de até 2 anos. Desde que ele não seja reincidente em crime doloso. E que as circunstâncias judiciais do 59, aquelas que você analisou na primeira fase da dosimetria da pena, sejam favoráveis a ele. Tudo bem? Só para lembrar que a suspensão condicional do processo, que também tem o nome de sursi, mas é chamado sursi processual, ele não está no Código Penal, ele está numa lei especial. Tudo bem? Então, a gente não está nele, a gente está na suspensão da pena do artigo 77 do Código Penal. Então, ele foi condenado, a condenação dele transitou em julgado e ele teve uma pena pequenininha de até 2 anos, tudo bem? Se ele obtiver esse benefício do sursi, o benefício é que ele não vai cumprir essa pena pequena, mas ele continua considerado condenado, porque ele teve uma condenação, e essa sentença pode ser usada para configurar reincidência futuramente ou maus antecedentes, tudo bem? E a vítima pode pegar essa sentença e executar no cível. Por exemplo, eu fui vítima do roubo, levou o meu celular, eu posso pegar a sentença que o condenou e lá no juiz civil eu falo, olha, obriga ele a me indenizar. Com dinheiro, do que ele vai trabalhar, o que ele vai conseguir, bloqueia e esse cara vai ter que me pagar. Bloqueia os bens, penhora, tá certo? Vai ter que reparar o dano. Então, eu posso executar essa sentença condenatória no cível. Nem precisa entrar com um novo processo cível para discutir se foi ele mesmo nem nada. Quando já estiver decidido no processo penal com condenação, é só executar essa sentença no cível. Tudo bem? Qual é o objetivo do sursi? Evitar o aprisionamento dos que forem condenados a penas pequenas, a penas de curta duração. Nesse caso, a uma pena de até 2 anos. Evitar que essa pessoa tenha um convívio promíscuo ou estigmatizante no cárcere dela, não é? Por quê?
Porque a delinquência é uma consequência natural do aprisionamento. A pena, ao invés de corrigir o condenado, provoca a reincidência. Essas penas de curta duração, elas são ineficazes para emendar o condenado, mas elas são grandes o suficiente para consolidá-lo no mundo do crime. Então, o objetivo do SUSI é evitar que ele tenha que cumprir essa pena tão pequena de até 2 anos, mesmo que por um crime violento. Tudo bem? Então, vamos rememorar? Olha a ordem dos benefícios penais. Você, juiz, vai aplicar a pena seguindo o sistema trifásico do artigo 68. Você, juiz, vai analisar primeiro o benefício do artigo 44, que é para penas de até 4 anos e crimes não violentos. Depois é que você vai ver se pode conceder o sursi, esse do artigo 77, a suspensão condicional da pena. Como o nome diz, se já tem uma pena, é porque ele foi condenado. E ele vai ter que cumprir umas condições nesse período de 2 a 4 anos, que eu chamei de período de prova. Então, jamais confundir a substituição da pena do artigo 44 com a suspensão da pena do artigo 77, ok? São institutos que aplicam em momentos diferentes. Primeiro o 44 e depois o de 77. Então, sigamos. Há uma exceção que você vai poder conceder o sursi para condenações maiores, de até 4 anos. Olha só, são nessas situações. Quando o condenado for uma pessoa muito, muito idosa, mais do que idoso, que o idoso é uma pessoa de 60 anos ou mais, o septuagenário, maior de 70 anos. Ou se esse condenado tiver um problema de saúde grave, que é também chamado sursi humanitário. Então, se ele for um septuagenário, maior de 70 anos, você pode suspender a execução de uma pena de até 4 anos, para penas maiores, ou se ele tiver problema de saúde. Onde está isso, professora? Aí no artigo 77, parágrafo 2º. Então, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Então, o cumprimento de uma pena de prisão de até 4 anos pode ser suspenso por um período de 4 a 6 anos. Então, o período de prova aumenta. Era de 2 a 4, agora ele é de 4 a 6. O período que ele tem que cumprir as condições, que o judiciário vai ficar de olho nele, tudo bem? Desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade, atenção, não são 60 anos, não é o conceito de idoso, é o idoso, mas não é qualquer idoso, é o idoso maior de 70, tudo bem? Ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, uma doença grave, como uma tuberculose, uma paraplegia ou mais. Então, uma pena de até 4 anos para eles. Via de regra, do contrário, só suspende uma pena de até 2 anos. Tudo bem? Então, vamos fazer essa questão da OAB para ver se você teria condições de passar no exame de ordem com o que você aprendeu até agora? Então, vejamos. O Moura, maior de 70 anos, septuagenário, primário, de bons antecedentes, mediante grave ameaça, ele subtraiu o relógio da vítima Lúcia, avaliado em R$550. Veja, que crime o Moura praticou? Um roubo. Com grave ameaça, subtraiu o relógio, que não é irrisório, R$550. Cerca de 45 minutos após a subtração, Moura foi procurado e localizado pelos policiais que foram avisados do ocorrido, sendo a coisa subtraída, recuperada, não sofrendo a vítima qualquer prejuízo patrimonial. Então, nesse caso, pessoal, esse bem foi recuperado 45 minutos depois. Este roubo está consumado, porque ainda que por breve espaço de tempo, a vítima ficou desprovida do seu bem. É um roubo consumado. O fato foi confessado e Moura foi condenado pela prática do crime de roubo simples, ficando a pena acomodada em 4 anos de reclusão em regime aberto e multa de 10 dias. Então, ele foi condenado, a pena dele de 4 anos no regime aberto. Procurado pela família do acusado, você, como advogado, poderá apelar buscando o reconhecimento da forma tentada do roubo. Não, infelizmente, essa não é a melhor tese de defesa, porque o STJ já consolidou o entendimento de que o roubo
Se a vítima ficou desprovida de seus bens, ainda que por pouco espaço de tempo, ele está consumado. A aplicação do sursi da pena, será que é possível? Sursi, via de regra, é para condenações de até 2 anos. Mas como ele é maior de 70 anos, nós temos o sursi etário, que é para condenações de até 4 anos. A questão informa que o Moura é primário de bons antecedentes. Opa, é possível sim o sursi da pena para ele, tudo bem? O reconhecimento da atipicidade comportamental por força do princípio da insignificância. Veja, um relógio de R$ 550 não é insignificante. E esse princípio não se aplica a crimes com grave ameaça ou violência, como roubo. É só para crimes sem violência. A redução, letra D, a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão das atenuantes da confissão espontânea e senilidade. Veja, ele tem essas duas circunstâncias atenuantes que a gente analisa em que fase da dosimetria. Lembra do PAC? P, pena base, A, agravantes e atenuantes, e C, causa de aumento e de diminuição. Na segunda fase da dosimetria, das atenuantes e agravantes, essa pena pode ir abaixo do mínimo legal? Já vimos que não. Não na segunda fase, por força da súmula 231 do STJ. Somente na terceira fase isso seria possível. Então, você super acertou quando lembrou do sursi etário do Moura. Tudo bem? E o que é que o Moura faria durante esse período de prova? O que o sursitário fica fazendo? Bom, no primeiro ano, ele presta serviço à comunidade ou tem o seu fim de semana limitado. Tem que ficar em casa 5 horas por dia no sábado e 5 horas por dia no domingo. Esse é o chamado sursi simples, que é o do parágrafo 1º do artigo 78. Então, fica lá restrito em casa ou vai prestar o seu serviço à comunidade. Porém, o parágrafo 2º diz assim, se ele tiver reparado dano e ainda o artigo 59 lhe for favorável, o juiz pode aliviar. Ele pode substituir essa prestação de serviço ou essa limitação de fim de semana pelas seguintes condições. Essas condições são cumulativas, são aplicadas todas juntas. Proibição de frequentar alguns lugares, de se ausentar da cidade onde reside sem autorização prévia do juiz e comparecer todo mês ao juiz para dizer o que está fazendo, justificar suas atividades, dizer onde está morando, com o que está trabalhando. Se ele for totalmente favorável e o juiz fizer essa substituição, esse parágrafo 2º é o chamado de sursi especial, tudo bem? Então, o sursi especial, ele não pode viajar sem autorização, tem que ir lá, ó, todo mês apresentar-se em juízo e não vai poder frequentar alguns lugares. O juiz, então, pode substituir a prestação de serviço e a limitação de fim de semana por isso. Então, veja, pessoal, e além dessas condições, o juiz pode especificar outras que se aplicarem ao caso dele, que sejam adequadas ao fato ou à situação pessoal, como frequentar o AA, se há um problema de alcoolismo, ou narcóticos anônimos, se tem um problema de drogadição, ou algum curso, uma palestra especial, por exemplo, sobre violência doméstica, se for o caso. Porém, essas condições extras que você, juiz, pode colocar, elas não podem ser vexatórias, condições humilhantes. Por exemplo, a pessoa tem que se ajoelhar toda vez quando encontrar a vítima. É uma condição vexatória. Não pode ser uma condição ociosa, quer dizer, uma condição que ele já teria que fazer de qualquer jeito, como pagar custas processuais ou pagar a pena de multa, indenizar o dano, não portar arma. Isso decorre naturalmente da condenação. Então, se você estipula isso como uma condição ociosa, desnecessária, porque ela já é obrigatória. E aí, como o nome diz, que é uma suspensão condicional da pena, a pessoa, o condenado, também chamado sursitário, tem que dizer se concorda, se aceita essas condições. Se ele aceitar, suspende o cumprimento dessa pena, a execução dessa pena, e ele cumpre essas condições. Se ele não aceitar, se ele recusar, vai cumprir a pena dele de até 2 anos. Tudo bem? A pena privativa de liberdade. Então, falamos aqui, na aula de hoje, de 4 espécies de sursi que a doutrina assim classifica. O sursi simples, que é o do parágrafo 1º,
onde ele vai ter limitação de fim de semana ou prestação de serviço à comunidade. O sursi especial, onde o juiz pode substituir essas condições por outras, como justificar as atividades, não sair da cidade sem autorização prévia, etc. O sursi, também chamado etário, que é para os maiores de 70 anos, 70 e não 60, e ainda para penas de até 4 anos, e o sursi humanitário, também para penas de até 4 anos para pessoas em grave doença. Tudo bem? Então, a doutrina identifica 4 espécies de sursi, que você já sabe quais são. Obviamente, no decorrer do período de prova, que é o período dessa suspensão, que pode durar de 2 a 4 anos no sursi tradicional, ou de 4 a 6 anos, no caso do sursi etário, ou do sursi humanitário, o juiz pode alguma coisa acontecer e o juiz tem que modificar essas condições. Então, às vezes, ele está trabalhando e aí trabalha à noite, tem que mudar o horário de comparecer, o local de trabalho, de prestação de serviço. Então, o juiz pode, a qualquer tempo, por uma iniciativa dele, do próprio juiz, que a gente chama de ofício, ou a requerimento do MP, ou por uma proposta do Conselho Penitenciário, modificar essas condições. Sempre ouvido o condenado, porque lembra que depende da concordância dele, que é um acordo, é uma suspensão condicional do processo, ele tem que dizer se concorda. Então, é isso. E se ele não cumprir essas condições no período de prova? Então, deu 2 anos e ele não cumpriu. O juiz pode revogar esse benefício, não vai mais ter chance, ou dar uma nova chance para ele e um novo prazo, o que a gente chama de prorrogar o período de prova. Então, vamos supor que a pena dele ficou suspensa por 2 anos. Se ele não cumpriu essas condições nos 2 anos, o juiz pode prorrogar até o máximo esse período de prova, que seria até 4 anos, e dar uma nova oportunidade. Tudo bem? Então, veja, se ele não cumpre, pode ter revogado seu benefício. O artigo 81 diz as causas de revogação obrigatória. Vai ter revogado o benefício se ele for condenado por outro crime, se ele não pagar a pena de multa ou não reparar o dano, tendo condições para tanto, né? E facultativamente, se ele descumprir outra condição. Então, o seu Código Penal aí fala expressamente hipóteses de revogação obrigatória e hipóteses de revogação facultativa. Tudo bem? No caso da facultativa, né, ele pode dar uma oportunidade e prorrogar o período de prova. Tudo bem? Então, é isso que diz o artigo 81, parágrafo 2º ao parágrafo 3º. Tranquilo? Bem, e se ele, isso é o caso dele não cumprir as condições? E se ele cumpriu no período de prova, seja de 2 ou de 4 anos, cumpriu tudo, o que acontece? Ok, a pena dele é extinta, é como se ele tivesse cumprido a pena dele, tudo bem? É como se ele tivesse pago o que ele devia. Aí o processo é extinto e fica tudo bem para ele, tranquilo? Mas lembrando que essa sentença do suicídio continua contando a sentença para reincidência e maus antecedentes, porque, afinal de contas, temos uma sentença condenatória transitada em julgado. Tranquilo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e não se esqueça jamais disso. Os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. Vai firme, vai com fé, que esse mundão aí tá todo para você te esperando. Um grande beijo, boa sorte e faça os exercícios de fixação dessa matéria. Tchau, tchau.